Olá, como vai? Tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a teoria da supersimetria, que é uma das extensões do modelo padrão. Para falar sobre ela, antes eu preciso colocar aqui o conceito de spin, que é uma teoria que fala do momento angular das partículas subatômicas, que foi desenvolvido lá na década de 1920, quando dois físicos alemães fizeram um experimento que foi conhecido como experimento de Stern-Gerlach. A partir desse experimento, eles concluíram que as partículas subatômicas também possuem momento angular, que é a quantidade de rotação. A partir disso, então, eles concluíram que o momento angular das partículas subatômicas é um momento angular intrínseco, e foi denominado de spin. Na década de 1970, quando o momento angular das partículas subatômicas já tinha sido determinado há muito tempo, os físicos se fizeram a seguinte pergunta: seria possível que esse momento angular da natureza, referente às partículas subatômicas, revelasse uma nova simetria da natureza? E a resposta a essa pergunta foi positiva. Bem, o que é a simetria mesmo, né? Simetria é uma palavra que traz ideia de regularidade, né? De igualdade, de harmonia e mesmo de unificação. Então, lá na década de 1970, estava-se procurando uma unificação. Que unificação, né? Unificação das forças da natureza. O modelo padrão surge fazendo uma unificação da força eletromagnética com a força fraca, e aí cria a chamada força eletrofraca. Logo depois, as teorias da grande unificação, que são uma das extensões do modelo padrão, tentam unificar também a força forte a essas outras duas forças, mas não é muito bem sucedida. E aí o seguinte: a essa pergunta, seria necessária uma nova simetria da natureza? E a resposta foi positiva. Começa uma grande especulação. E essa especulação aponta aí para a supersimetria. O que seria supersimetria? Seria uma grande harmonia entre as partículas subatômicas. E como que seria essa harmonia? Olha lá, as partículas subatômicas são os férmions e os bósons. Os férmions são as partículas responsáveis pela constituição da matéria e os bósons as partículas mensageiras, ou seja, aquelas responsáveis pela comunicação das forças da natureza. E aí, em relação ao spin, os férmions têm um spin igual a meio e os bósons o spin igual a 1. Isso significa que nos férmions o spin é um múltiplo semi-inteiro da constante Planck reduzida e nos bósons o spin é um múltiplo inteiro da constante Planck reduzida. E aí nós podemos perceber que os férmions teriam um companheiro supersimétrico e os bósons também têm um companheiro supersimétrico. Só que o modelo padrão tinha descoberto várias partículas. E aí veio a pergunta: essas várias partículas que foram descobertas pelo modelo padrão, elas já não são os companheiros supersimétricos, né? Esses companheiros supersimétricos não estariam entre elas? A resposta então foi negativa. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque o spin, né, dos companheiros supersimétricos seria meia unidade menor do que o spin, né, dos férmions e dos bósons. Então, o companheiro supersimétrico do férmion, ele seria uma partícula cujo spin é igual a zero. E o companheiro supersimétrico do bóson seria uma partícula cujo spin é igual a meio. E o outro motivo, as partículas supersimétricas são partículas com altíssimo nível de energia.
um nível de energia que ainda não teria sido detectado experimentalmente por nenhuma máquina existente. Ou seja, o acelerador mais existente daquela mais potente, né, daquela época, né, na década de 1970, não teria conseguido detectar uma partícula com um nível de energia tão alto. E até hoje, né, já estamos quase na década de 20 do século 21 e o acelerador de partículas mais possante que temos, que é o LHC, ainda não conseguiu captar as partículas supersimétricas. E então fica a pergunta, né? As partículas supersimétricas de fato existem ou elas são mera fantasia? Bem, o fato de elas não terem sido captadas até hoje não significa que não existem, né? Elas ainda poderão ser captadas. Porém, existem argumentações teóricas em favor da supersimetria, que é a seguinte: em primeiro lugar, a simetria do universo é perfeita e não quase perfeita. Então, existe um respeito a essa simetria perfeita. O que significa isso? Significa que, para que a simetria do universo seja perfeita, é necessário considerar a existência das partículas supersimétricas. Significa que, se não houver partículas supersimétricas, a harmonia do universo não é completa. Então, não podemos considerar um universo que não tenha harmonia completa. Em segundo lugar, a física de partículas chegou a uma conclusão que, na verdade, não ficou acabada. Ela teve que fazer muitos ajustes numéricos, forçar ajustes numéricos. Por quê? Porque ela não considerou a existência de partículas supersimétricas, mas somente as partículas que ela descobriu experimentalmente. Se ela tivesse considerado teoricamente a existência das partículas supersimétricas, o seu modelo teria fechado. E depois, as teorias da grande unificação, que tentaram unir a força forte à força fraca e ao eletromagnetismo, refinando seus cálculos, não conseguiram fazer essa unificação. Conseguiram fazer uma aproximação, mas não uma unificação. Por quê? Porque também não consideraram a existência das partículas supersimétricas. Se tivesse considerado, a unificação teria sido feita. Então, qual é a conclusão? Para que haja uma unificação das forças não gravitacionais, é necessário considerar a supersimetria. Então, a supersimetria passa a ser até uma condição sine qua non para que haja unificação das forças não gravitacionais. Esse é o argumento, ou esses são os argumentos em favor da supersimetria. Agora, o acelerador de partículas LHC, ele vai passar por uma renovação, uma atualização na próxima década. E pode ser que com essa atualização ele consiga atingir aí o nível de energia necessário para a captação das partículas supersimétricas. Vamos aguardar. Se não conseguir, na década de 30 está projetado um novo colisor de hadrons mais potente ainda do que o LHC. E aí pode ser que ele consiga detectar as partículas supersimétricas. Existe uma teoria também de que no núcleo dos buracos negros há possibilidade de captação das partículas supersimétricas, mas seriam necessários telescópios muito mais potentes para fazer a captação desse evento. Se você gostou da nossa explicação da supersimetria, dê um like aí para a gente. Faça sua inscrição no canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.